bem-vindos a mais um Papo Eco. Toda terça às 19 horas tem um novo episódio sobre sustentabilidade e bem-estar. Você aí já escutou falar de saneamento básico? Acho que já, né? Mas hoje a gente está aqui para tratar de um assunto muito importante, que é o saneamento ecológico. Fala aí, Pedro. É isso aí, pessoal. Hoje é um dia especial, é um episódio que vai tratar aqui justamente disso. A gente está com Tito Caos. Ele que é sócio fundador da Taboa Engenharia, ele também é pesquisador no observatório da Fiocruz, na Serra da Bocaina. Seja muito bem-vindo, Tito. Muito obrigado, Pedro, Camila. Vai ser uma honra aqui trocar uma ideia com vocês sobre saneamento ecológico. Cara, saneamento ecológico, né? Saneamento é uma coisa que parece ser uma coisa tão básica, né? Que a gente já parte muitas das vezes do princípio que, cara, assim, todo mundo tem acesso. E aí a gente vê alguns dados, assim, que são chocantes, né? Que, pô, grande parte, né? Ou, assim, pode até 20% da população do Rio não tem acesso a saneamento básico ainda. Isso, às vezes, é ainda uma carência, né? A nível mundial. Tito, como é que é essa questão? O que é o saneamento ecológico e o que ele trata, o que ele combate? Assim, saneamento ecológico, assim, eu acho que é a principal diferença, assim, que a gente vem trazendo, né, é o processo em si. É colocar, né, a comunidade, as pessoas, né, no centro do processo. São elas que sofrem com a falta de saneamento, né, e elas que, quando tiverem algum saneamento, serão, né, as que, né, mais vão querer manter aquilo ali funcionando. Então, o saneamento ecológico, ele tende a trazer o comunitário para participar de todo o diagnóstico, assim, ele não tem uma solução fechada, né? Essa solução vai acontecer de acordo com o tipo de local, né, o tipo de comunidade que a gente tem ali, o tipo de solo. Então, por isso que é tão importante, assim, uma das principais etapas, assim, do processo de saneamento ecológico é a parte, né, de diagnóstico e conversa com a comunidade, né? Porque, assim, dependendo do tipo de solo, do tipo de local, a gente trabalha com um cardápio de soluções, todas focadas ou para o tratamento de esgoto, né? Assim, uma coisa muito importante também de se falar, que é confundida, assim, às vezes acontece muito, que as pessoas ligam o saneamento diretamente só com esgoto. Mas, na real, o saneamento são 4 pilares, né, que você tem que, obviamente, trabalhar todos eles para que, né, que você tenha um ambiente em harmonia, que, óbvio, o tratamento de esgoto está nele, mas também a coleta e o tratamento e a distribuição de água, né, a parte de resíduos sólidos, o lixo e a parte de drenagem urbana, assim. Então, assim, a gente trabalha mais com a parte de tratamento de esgoto, mas também faz sistemas, né, de tratamento de água, também pensa na drenagem nos resíduos sólidos. Então, assim, a gente, junto à comunidade, né, junto a um diagnóstico, uma conversa delas, a gente apresenta uma gama de soluções que são possíveis, apresenta os pontos positivos e negativos, né, de cada tipo de sistema, porque todo tipo de sistema ele tem uma execução, depois ele tem uma operação, uma manutenção, assim. E o que a gente preza muito é que a comunidade se aproprie, né, tanto da operação quanto da manutenção. Então, nessa hora... durar para sempre, Exatamente. né? Então, nessa hora, quando a gente apresenta as soluções, a gente apresenta os pontos positivos e negativos do sistema, mas também como é que vai ser essa manutenção, essa operação. Então, né, a comunidade pensa e entende o que vai ser melhor para ela, né? E ela vai fazer parte, obviamente, né, de todo o processo ali da construção e depois da manutenção e operação dos sistemas, assim. E qual tipo de deficiência, Tito? Que geralmente quando você visita uma comunidade que não tem essa estrutura, o que você encontra lá, né, em termos desses critérios de saneamento? Eu acho que até primeiro é até legal a gente pensar assim, quando a gente fala de saneamento básico, o que é o básico, né? O que você tem que ter, uma pessoa tem que ter em casa para falar, ó, tá tudo ok aqui, sabe? Que é onde provavelmente você vai lá e faz essa análise, eu acho, né? Ter o esgoto tratado, ter a água chegando em casa, é isso? Exatamente. Com certeza a água chegando, né, de qualidade, assim, a gente... É muito triste ainda, a gente tem no Brasil, assim, crianças, assim, morrendo de diarreia, assim, é uma coisa
que são as chamadas doenças de veiculação hídrica, né, que ocorreram, né, assim, dentro de toda a história, né, a peste negra e tal, foram, né, doenças de veiculação hídrica e coisas que continuam acontecendo, assim, né, então, assim, sanear significa tornar são, então, né, um ambiente saneado é um ambiente são, e significa, né, você ter uma água de qualidade e que essa água seja devolvida, né, para a natureza ou para um sistema, né, de coleta de tratamento de esgoto, se for o caso, com qualidade. Assim, Tratada. né? Exatamente, tratada. Porque uma coisa que eu falo que é uma conta que nunca vai se equilibrar se você pegar uma água limpa, sujar ela e devolver ela suja para a comunidade, né? Pro meio ambiente. Então, no saneamento ecológico, assim, a principal coisa... o principal mote assim, que a gente fala é de fechar o ciclo. Né? Então, a gente desenvolve técnicas de saneamento para tratar, né, a água e o esgoto e a gente não devolve essa água suja para o meio ambiente. Assim. Então, existem diversas técnicas como, né, o biodigestor, por exemplo, né, onde você trata o esgoto e os resíduos sólidos orgânicos e transforma isso em biogás, né, que pode ser utilizado para cozinhar ou em maior escala até para combustível veicular e energia elétrica, e também transforma em biofertilizante que você utiliza, né, para fertilizar suas plantas que você vai comer novamente. Então, dessa forma, você fecha o ciclo. Assim. Né? E existem várias outras técnicas de saneamento ecológico, como, por exemplo, banheiro seco, assim, para mim, que é tipo... É o máximo do símbolo do saneamento ecológico, porque você não chega nem a sujar a água, né? Uma coisa muito louca que a sociedade faz, né, já há um tempo, é cagar na água limpa, né, cara? A gente coleta uma água, trata ela, distribui para as casas e faz cocô, suja nela e não sabe como limpar, né? E joga ela de volta para o meio ambiente, né? Então, o banheiro seco, ele não utiliza água, né? Existem alguns sistemas construtivos de banheiros secos, mas desde o mais simples, que se chama sanebalde, que é com o próprio balde, faz uma estrutura de madeira em volta dele, né? Você faz seu cocô ali, cobre com algum material seco, né? Seja resto de madeira, folha, serragem. Faz um sistema de compostagem, que a gente chama, na real, de combostagem, né? E aí, por ser pequeno esse sistema, você tem que levar isso para uma outra composteira, que isso vai virar o seu composto para plantar, né? No futuro próximo, assim, dentro de 6 meses, assim. Cara, isso é uma coisa legal, né? Antes de começar aqui o episódio, a gente estava conversando. Acho que é até legal esclarecer para você que está em casa. Como o Tito falou, a biodigestão, ela está dentro, né, do saneamento ecológico. E pode existir diversas formas, como banheiro seco também, para você ter o saneamento ecológico, né? E parece tão absurdo, né? Você falando dessa forma, assim, caraca, estamos cagando na água limpa, meu irmão. E parece que é aquele tipo de coisa que... Cara, por que você caga na água limpa? Não sei, não tem outra forma, né? A gente nunca, né? Parece que é assim, chega ali, tá privado, a água tá limpa e naturalmente, cara... Tem uma história, alguns falam que é meio lenda, assim, mas eu gosto de acreditar que foi uma rainha da Inglaterra que, né, não estava mais satisfeita com o tipo de latrina lá que eles tinham, assim, não sei se vocês já viram as imagens, mas os castelos tinham umas colunas meio laterais, com umas partes meio para fora, assim, e era né, o banheiro, assim, né? Doido. E ela meio que se irritou com isso, assim, e queria, né, mudar. um tal, não sei o quê, queria realmente um trono para ela, né, fazer as suas necessidades. Caraca. E foi aí que foi desenvolvido aí, foi a partir daí que o ser humano passou a cagar na água. Aí que surgiu o trono, né? Exatamente. Ou seja, isso saiu da realeza para toda a humanidade. Exatamente. Pô, incrível, cara. Então hoje existem outras alternativas que não seja, né, fazer cocô na água limpa, né? Né, principalmente sobre fazer cocô na água limpa, a única forma é o banheiro seco. Mas no banheiro seco existem vários sistemas construtivos, desde esse do balde que eu falei, até tipo de câmaras duplas,
outros tipos de construção que você vai ter de acordo com o Com o local, né? ali Eu que fui você pro tem, universo paralelo e é só banheiro seco. Exato. Então é só aquela fossa, né? E aí, beleza, o vaso é madeira, né? Enfim. Exatamente. E aí depois eles tratam, jogam cal, tá, mas você joga tudo lá. E dependendo do local, assim, se você tiver num local, por exemplo, eu fui num encontro de sustentabilidade no ECO, no Instituto Biorregional do Cerrado, né, na Chapada dos Veadeiros de 2017. E era uma ecovila, né, um centro de estudos de permacultura. Ia receber esse encontro que ia, sei lá, receber 5, 6 vezes a população que mora lá. E aí, lá, como, né, o lençol é bem afastado, você pode só fazer um buraco na terra, né? E fazendo cocô ali e ir cobrindo, né? Com serragem, material seco. E no final disso, você planta uma árvore ali. Conhecido caga-amor também. Que louco, cara. E como é que assim, como é que é o processo disso, assim, assim, como é que as fezes, né, se tornam biogás e biofertilizante? O que acontece nesse meio do caminho, por exemplo, num biodigestor que, pô, traz essa potência, torna cocô em tesouro, né? Exato. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam, assim, tipo, né, como que essa mágica acontece, né? O biogás, ele é um fogo azul, né? Então, assim, como que a mágica do fogo azul acontece, assim? E, na real, todo mundo vê ela acontecer, assim. Você, quando tá passando, tem alguma fossa, alguma coisa, algum esgoto, assim, parado em algum lugar fechado com um cheiro ruim, né? Esse cheiro ruim que você sente é uma parte do biogás, né? O biogás é um gás que é composto de metano na sua maior parte, de 40% a 70% de metano, né? Quanto maior a proporção de metano, maior vai ser o poder de combustão do biogás. E dentre outros gases, o gás carbônico e o H2S, né? Que é o gás sulfídrico, que é esse cheiro de peido, cheiro de ovo podre. Exatamente, cheiro de enxofre. Então, o processo que acontece dentro do biodigestor é o processo que acontece num tanque séptico ou em qualquer sistema de tratamento anaeróbico, um sistema sem entrada de oxigênio, né? Então, as bactérias que estão ali, elas, né, digerem, comem o esgoto e o que resulta, né, dessa digestão delas é o biogás e uma água, né, que sai do biodigestor com um pouco mais tratada em si, com uma quantidade de matéria orgânica menor do que ela entrou, assim. E aí, esse processo é acelerado lá dentro, de alguma forma, ou assim, eu imagino que seja mais rápido do que você vê ali ocorrendo na natureza, ou não? Tem alguma Esse forma? processo ele vai depender do tipo de matéria orgânica que você vai estar tratando ali, né? Você pode estar tratando desde só cocô humano, ou como, né, já no sul do Brasil, assim, até também no Nordeste, existem muitos sistemas de biodigestor para o esterco, né? Tanto bovino, quanto de porco, quanto de aviário, assim. Então, isso já é uma realidade, assim, Assim, eu sempre falo que, assim, eu não estou falando não estou trazendo nenhuma novidade quanto à técnica em si, porque técnica de biodigestor já tem quase 100 anos, assim. Então, o que a gente fala que o saneamento ecológico, ele traz uma novidade quanto ao processo, né, de se falar do saneamento e de se, né, implantar um saneamento em uma comunidade como essa. Legal. E quando você chega, né, e faz, assim, você já tem, né, com certeza alguns grandes históricos, vasta experiência nessas comunidades. Qual é o maior problema, assim, que você realmente costuma encontrar, que você precisa e dar essas tratativas com o saneamento ecológico? Cara, eu acho que principalmente, assim, esgoto passando na frente da casa das pessoas, né, e provavelmente contaminando, né, um lençol freático, uma fonte de água que na maioria das vezes em comunidades isoladas são, né, retiradas próximo ao local, né? Então, é um problema de saúde pública, assim, né? Sim. Eu falo assim que é muito difícil a gente estar em 2022, né, aqui no Rio de Janeiro,
falando de saneamento, né, como se fosse uma coisa, pô, como assim, né? E o saneamento foi a terceira cidade no mundo a ter uma rede de coleta de esgoto, assim, sabe? Então, a gente coleta, acho que cerca de 50% do esgoto atualmente. Caraca, então tem muita coisa de Muita fora coisa. ainda. 50% a 60%, assim, tem que ver esse dado direitinho, mas não é mais que isso, sabe? E o Então, resto tá indo o quê? Tá indo contaminar uma... diretamente para os oceano, corpos hídricos, né? Pro Assim, rio. rios. o esgoto, né, ele assim vai descer para a água, né? Se ele tiver muito lá em cima, ele vai infiltrar algum lençol freático, sair em alguma nascente, sair pelo rio até chegar no mar, assim, né? Então, E aí fica um estado, como no caso de São Paulo, uma população muito grande também, né? Um rio Tietê que deve ter uma dificuldade muito grande ali de se recuperar, né? total, Ou mas uma assim, lagoa, uma Baía da Guanabara. exatamente, acho que a gente não precisa ir muito longe para pensar, mas eu acho que assim tem solução, assim, sabe? Eu acho que falta vontade do poder público, assim, sem dúvida, sabe? E, beleza. E você acha que projetos hoje como o seu, né? Assim, você hoje já atua em quais áreas aqui no Rio, né? Acho que você está em Paraty agora. Você pode contar um pouquinho pra gente? Onde você já fez ali sua mágica? Claro. Bom, eu sou aqui do Rio, assim, então eu comecei minha atuação aqui, assim, então eu já atuei, tipo, meu primeiro projeto foi uma favela em Niterói, em Titioca, né, participando como voluntário num projeto de biodigestor numa creche lá na favela e depois disso eu participei num projeto aqui no Vale Encantado, né, que é aqui no Alto da Boa Vista. Isso foi durante sua formação, que você também é formado em engenharia ambiental, né? Exatamente, eu sou formado na PUC, né, me formei em engenharia ambiental em 2010 e todas essas experiências de saneamento foram depois da minha formação, assim. Infelizmente, né, eu tive uma matéria de saneamento na faculdade, assim, então, assim, grande parte foi uma matéria muito boa, um professor muito bom, inclusive, o Hernani, assim, lembro bem, assim, mas, assim, a maior parte das coisas que eu aprendi foram depois da faculdade, assim. Em visitas, voluntários, campo. Até por conta disso, né, eu voltei a estudar depois, me formei em engenharia civil, fiz pós-engenharia sanitária e tal, então... Mas, assim, eu sempre falo, assim, que o que eu, sem dúvida, assim, onde eu mais aprendi foi em campo, foram nas obras, assim, e tal, com a galera ali construindo, assim. Eu sou daquele tipo de engenheiro que gosta de estar no campo, não gosta de estar tanto no escritório, assim. É óbvio que a parte de projeto e planejamento é tão importante quanto a parte de campo, assim. Mas eu gosto muito de estar com a mão na massa ali e tal, assim. E eu acho que às vezes isso também é o que traz uma diferença no processo, assim. Então, naturalmente é uma coisa que eu gosto de estar ali de fazer, mas pro pedreiro, pro mestre de obra, pro ajudante é uma coisa que ele nunca viu. Um engenheiro abrindo um saco de cimento e misturando, né, areia ali com cimento e fazendo uma massa e tal. Então, eu acho que o saneamento ecológico traz essas quebras de paradigmas também. Né, que são importantes para a gente estar pensando diferente e entender que existe solução para o saneamento. Mas aqui, interessante, só teve uma matéria, né, de saneamento e, pô, você se formou como engenheiro ambiental e depois voltou para civil e ainda fez uma especialização lá dentro na parte de saneamento. Então, alguma coisa, pô, te moveu em relação ao saneamento, né? Teve algum momento que isso ocorreu, tipo assim, caraca, ó, meu irmão, como é que foi essa tua decisão? Então, essa decisão ocorreu no momento que eu estava em 2014, estava desempregado, assim, e o Leonardo Adler, que era meu amigo de faculdade, um dos meus melhores amigos na faculdade, ele ia participar como voluntário de desse projeto em Titioca, como né, para construir um biodigestor lá. Ele já trabalhava com biodigestão em larga escala, e em certo momento deu um estalo nele que ele, né, tinha que usar isso para a parte social e estava vindo um professor americano para cá, que é um dos caras, acho que mais entusiastas e apaixonados por biodigestão que eu conheço, que é o T.H. Kulane. Ele estava vindo para o Brasil para construir biodigestor e depois ia para Israel. O Léo
tem uma conexão com Israel, foi para Israel com ele, construiu o biodigestor lá, e ele conseguiu dinheiro para construir 4 biodigestores em 4 favelas do Brasil. E aí o Léo falou, cara, pô, tá aí desempregado e tal, vamos participar desse projeto aqui, não sei o quê. E aí a gente participou e tal, depois participou do outro no Vale Encantado. E aí ele falou, cara, acho que a gente tem meio que seguir nessa, se juntar e tal. E eu participando desses projetos, assim, foi quando assim, eu realmente entendi, né, como que a minha formação consegue assim, impactar minimamente a sociedade, né? Como que você consegue, né, devolver todo o privilégio que eu tive, né, de ter acesso a bons estudos desde sempre. Eu entendi que no saneamento era como eu conseguia devolver isso para a sociedade. Então me trouxe de imediato uma satisfação pessoal enorme e profissional também, assim. Eu já tinha trabalhado em, sei lá, umas 5 outras áreas de meio ambiente, assim, e tal, mas nenhuma, assim, me trouxe, né, dessa forma. tanta motivação, assim. Deu um então, match ali do propósito, né? Exatamente. E aí você imagina acho que você deve ter, né, se expandido ali. Cresceu. Totalmente, assim. Acho que foi muito nesse sentido, assim. E aí depois disso você já, então se formou, começou a entrar já em projeto de mão na massa, e aí você subia e, pô, já começava a construir e tal. Como é que foi esse processo? Você, inicialmente teve algum receio, né? Aqui, né, no Rio, eventualmente a gente vê questões, né, de tráfego, etc. e tal. Você teve algum medo de chegar lá? Quando você chegou lá, como é que foi esse início? Eu acho que, assim, pra mim foi meio que tranquilo, assim. Eu, né, sou nascido e criado no Leme ali, então, tipo, sempre tive uma relação com o Chapéu Mangueira Babilônia, assim, desde moleque, assim. Tenho melhores amigos na favela, assim, não, então pra mim foi algo mais natural, assim. E Titioca, assim, tinha alguma coisa com tráfico e tal, mas isso é normal, né, em comunidades aqui do Rio de Janeiro. Sim. Mas no Vale Encantado, onde foi esse segundo projeto, e onde, né, depois a gente escreveu um edital, né, com a FAPERJ e construiu um sistema de esgoto para tratar toda a favela. Pô, incrível. Essa favela, comunidade, ela não tem tráfico nem milícia, assim. Então, pra gente foi, tipo, né, o local perfeito para desenvolver o que é o nosso principal projeto, assim. E o pessoal abriu, a comunidade abriu as portas, assim, ou assim, teve aquele momento, que eu imagino que nem todo mundo sabe o que é biodigestor, né? Então você fala, vou chegar aqui e vou implantar um biodigestor. O pessoal deve ficar meio que assim. Como é que foi esse período de educação do pessoal? Eu acho que, assim, um dos principais diferenciais do projeto do Vale Encantado foi que o Otávio, né, que é o líder da comunidade lá, o presidente da associação, ele em 2011, ele trabalhou na PUC lá por um tempo, assim, e ele, desde 2011, desde antes disso, ele procurava solução para o esgoto da comunidade dele. E o Léo, meu sócio, já trabalhava com biodigestão, né, mas em larga escala, e alguns colegas da PUC botaram eles em contato, mas o Léo falou, cara, pô, infelizmente, né, não trabalho ainda, né, nesse sentido e tal. E aí depois, 3, 4 anos depois, assim, por coincidência, a gente foi participar como voluntário para construir um biodigestor na comunidade do Vale Encantado, mas para tratar resíduo orgânico, porque uma das coisas que aconteceu, que a gente julga como, né, que não foi muito interessante nesse projeto, foi um projeto que foi pensado pelo T.H. Kulene, que é, né, dos Estados Unidos, mas ele já morou no mundo inteiro, construiu biodigestoras em todas as partes do mundo, mas muito focado em resíduos orgânicos, assim. Então, o nosso principal problema aqui é mais o esgoto, assim. Sim, então, entendi. esse projeto que a gente participou lá foi para construir um biodigestor para o restaurante da comunidade, né? E aí, assim que a gente terminou esse biodigestor, eu e o Léo paramos e falou, pô, maneiro e tal, um biodigestor, né, para os resíduos orgânicos, lembrando, né, que os resíduos orgânicos são 60%, quase em média lixo. 60% do nosso lixo. Então, a gente lidando com eles, né, sobra só 40%, grande parte a gente consegue reciclar.
Então, óbvio Pô, que é isso muito é uma coisa interessante. interessante também para chamar atenção, porque todo mundo pensa, todo mundo não, eu tô pensando aqui, pô, biodigestão, pô, provavelmente é voltado a, né, reaproveitamento das fezes, mas não, também existem biodigestores que podem reaproveitar o resíduo orgânico, Qualquer resíduo orgânico. qualquer Que é resíduo tipo orgânico. uma compostagem. É uma Interessante. compostagem. Não é uma compostagem. É. Essa é uma das É uma principais... das dúvidas, Exatamente. né? Qual a assim. diferença entre biodigestão Não, e... porque todo mundo fala, não, eu tô trabalhando com biodigestão. Pô, é tipo compostagem, né? E na real, claro. não, assim, a principal diferença é que biodigestor é um processo anaeróbico, não é... sem a presença de oxigênio, e a Verdade. compostagem é um processo aeróbico. Mas em ambos, né, você pode estar fazendo, né, a digestão de qualquer resíduo orgânico. Assim. E tem tem alguma vantagem, desvantagem entre esses dois processos? Isso é legal. Cara, é o que eu falei, vai depender de quem vai estar usando ali, da onde vai ser esse projeto, de quanto de área você tem disponível e tal, assim, né, da conversa que você vai ter com a pessoa ali, do quanto que a pessoa vai estar cuidando daquilo ali, quanto que ela tem de tempo para fazer manutenção, assim. Então, assim, eu acho que não tem solução melhor ou pior no saneamento, vai ter a solução mais adequada à realidade local, assim. E eu acho que assim, você falou agora do restaurante, que vocês foram lá, colocaram um biodigestor, acredito que isso tenha, com certeza, mudado, né, de certa forma, a vida ali do cara que é o dono do restaurante ou até da própria comunidade, né, que deve ter visto uma grande vantagem, né, eu acho, nessa instalação. Você tem alguma história, assim, você que tá aí, né, fazendo esses projetos em comunidade, que com certeza você acaba, né, se emocionando por trás, né, de ajudar uma família que ali não tinha tratamento, alguma coisa assim de esgoto, para contar pra gente? Cara, acho que o próprio Vale Encantado, assim, sabe? Porque a gente fez, né, esse biodigestor lá como voluntários e tal, da ONG Solar Cities. E depois a gente, pensando assim, refletindo, a gente falou, cara, pô, maneiro, mas a gente não solucionou o principal problema dessa comunidade, né? Que era o que o Otávio, em 2011, veio falar com o Léo. Né? A gente, né, tem que pensar no tratamento de esgoto, assim. Então, a gente voltou à PUC, né, que foi onde a gente se formou, né, voltou ao departamento de engenharia, né, o professor Tássio lá ajudou a gente a escrever um edital da FAPERJ, a gente escreveu nosso primeiro edital da vida e né, foi aprovado, só que a gente não tinha grana para construir, tipo, não tinha grana para fazer para toda a favela, então a gente falou o que é melhor, a gente faz um sistema para comportar toda a favela e liga as casas que a grana der e depois a gente vai correndo atrás de grana, assim, né? Então, em 2015 a gente conseguiu ligar 5 casas e agora, nesse ano, né, de 2022, a gente concluiu, né, para vocês verem como é difícil trabalhar com saneamento de Brasil, a gente está desde 2015 tentando captar recursos e aí agora a gente, né, concluiu e assim... Até onde eu saiba, né? Eu não quero estar propagando fake news aqui, mas é o primeiro... Não, a primeira comunidade, primeira favela no Brasil a ter seu sistema próprio de tratamento de esgoto, onde ela mesmo Isso é muito grandioso. construiu, né, tanto o sistema quanto a rede de coleta de esgoto, né? Então, né, e já tive feedback de, né, vários moradores né, vierem falar comigo que, né, muitos projetos já aconteceram lá e outras coisas, mas com certeza esse foi o melhor, esse que, né, traz uma mudança de vida, né, e eu acho que principalmente é um sentimento de dignidade nas pessoas, né, de saber, né, que elas não estão poluindo ali o meio ambiente, onde ali é um local lindo também, assim, eu recomendo a visita de todas aí ao Vale Encantado, assim, tem uma trilha super bonita para se fazer e uma gastronomia com, né, produtos locais, principalmente a jaca e a banana, assim. E dá para visitar o teu trabalho lá? Quem sobe e tal consegue com acessar? Com certeza. É só contactar o Otávio. Depois aí nos comentários aí, sei lá, a gente bota o Otávio, chega mais, já deixa o do contato Otávio aí. Passa o E Instagram. marca, né, uma visita e um almoço, ele recebe grupos, pessoas e tal. E você, né, pode fazer fica no Alto da Boa Vista, na Floresta da Tijuca.
Então tem uma vista linda aqui para a Barra, você vê, né, toda a orla, assim, além de dar um passeio por lá, tem uma cachoeira. Oh, delícia. E tem né, você visita o sistema, né, o Otávio apresenta o sistema lá e depois, né, come uma comida maravilhosa. Pô, vai ter uma galera te ligando aí, hein, Otávio? Se prepara. Porra, cara, incrível. Tomara. Então foi a primeira favela do Brasil, isso é muito grandioso. E parece que, assim, esse dever, né, pelo menos a gente sempre espera que isso venha da iniciativa pública, né? E, pô, você trazendo saneamento para uma favela a partir de uma iniciativa de vocês, assim, como é que foi isso? Em nenhum momento, assim, a prefeitura ou, enfim, alguém veio aprender com vocês? Assim, cara, como que vocês fizeram isso? A gente tem que fazer isso a nível, pô, né, municipal, a nível estadual. Com certeza, assim. Principalmente agora, né, que a gente concluiu o sistema, assim, algumas prefeituras, algumas empresas vieram, né, falar com a gente, né, e tentar aprender, entender um pouco, né, de como foi o processo para, né, Replicar, né? tá replicando, assim, né. Porque é isso, né, o que a gente fala é que o processo do saneamento ecológico é uma tecnologia social, né? Então, assim, uma das principais bases e pilares é que ela seja replicável ou reaplicável, né? Tem uma discussão sobre isso, assim. Então, o nosso, assim, agora, óbvio que, né, concluímos um projeto ali e tal, mas, sem dúvida, o que a gente mais espera é que isso se reaplique e replique por, né, diversos locais onde seja possível ser realizado. Assim. Como se tivesse um manual ali, ó, pessoal, só fazer isso aqui, né? Enfim, não é tão simples, né? Mas... Um sistema biodigestor open source. Mas é completamente, assim, a gente trabalha com, né, por favor, quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento aí, entre em contato comigo, que eu acho que um dos meus maiores, né, assim, objetivos é, assim, a transmissão do conhecimento, assim, sabe? Isso, sem dúvida, assim, não tem nenhuma carta na manga, assim. Acho que quanto mais pessoas estiverem pensando e fazendo saneamento, acho que é melhor para todos, sabe? E parece que tem dando até um passinho atrás aqui, a questão do saneamento ecológico parece estar muito ligada à questão da economia circular, né? De tudo que a gente consome, né? De alguma forma ele ser reintroduzido à natureza, né? E esse processo continuar de forma contínua. E, pô, no caso desse processo, ele acaba expelindo gás, né? E também um biofertilizante, né? Lá, por exemplo, nesse projeto ou em projetos assim, esse biofertilizante também é utilizado, por exemplo, para auxiliar, né, a plantar no local. Esse biogás geralmente é reaproveitado de que forma? Assim, como, por exemplo, um gás de cozinha? Como é que é isso? Exatamente. Assim, na pequena, média escala, assim, o principal reaproveitamento do biogás é em forma de gás de cozinha, né? Já na larga escala você, né, consegue ter energia elétrica e até combustível veicular, né? Assim, tem países, por exemplo, como a Suécia, né? Estocolmo, a frota de ônibus 100% é movida a biogás, assim. Né? A gente já tem alguns exemplos também aqui de carros e ônibus movidos a biogás em Itaipu, já tem algumas experiências. Então é isso, né? Na pequena, média escala, mais para cozinha e tal. Na larga escala, você consegue energia elétrica até combustível veicular. Uma fonte de energia renovável. Com certeza, sem dúvida. Sustentável. Sem dúvida, assim, né? Tipo, né? Hoje a gente tem técnicas, né? A gente estava falando de resíduos sólidos, né? O principal destino dos resíduos sólidos, né, no Rio de Janeiro atualmente são aterros sanitários, mas infelizmente muita parte ainda vai para lixão, né? Mas a gente tem, por exemplo, quando você, né, num processo de aterro sanitário, não sei se vocês já passaram perto de algum aterro e vocês viram aqueles flares queimando. Sim. Eles estão queimando biogás ali, né? Porque você naquele processo ali você produz biogás, né? Então você tem
sistemas que conseguem reaproveitar o biogás de aterros sanitários. Assim. Então, não necessariamente você precisa de um biodigestor em si, né? Entendi. Você tem, por exemplo, na Conlurb, aqui no Rio, eu visitei há um tempo atrás o que eles chamam de uma garagem seca. Assim. Então, é como se fosse uma garagem zona que eles jogam, né, restos de comida ali e você tem dutos que captam esse biogás, né, levam para um armazenamento e para um gerador que gera energia, assim, sabe? Então, depende muito do local e da quantidade, né, de resíduo que você vai estar tratando ali. E o biofertilizante? Ele acaba incentivando também essa questão da plantação, ou talvez assim, desenvolver hortas locais? Com certeza, sem dúvida. É um fertilizante, assim, super nutritivo. Ele tem que ser diluído, em alguns casos, até de 1:10, assim. Então, ele tem uma quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio muito alta. Esse aí é similar ao que a gente tira ali da composteira. Exatamente. Que é como é que é? Algumas chorume? Chorume. Exatamente. Isso. Eu acho errado chamar de chorume porque é um biofertilizante. É biofertilizante. Entendeu, né, pessoal? E eu isso acho aí não isso é aí chorume. é Chorume importante, seria o quê? O que sai do aterro sanitário, Não, então, do talvez. lixão. Chorume, exatamente. Não existe chorume. Assim, a meu ver, acho que é um nome, assim, ruim, né? Como se Sei você lá. estivesse partindo do princípio que o biofertilizante não pode ser reaproveitado. É Eu se acho que chama- muito que nem um convidado falou no episódio anterior aí sobre o copo e o lixo, assim, né? Eu acho que é uma forma de falar, pô, não é um lixo isso, né? É um Entendi. resíduo, né? Então, Ainda dá para ser reaproveitado e acaba que é um nutriente muito Não é potente, lixo, né? isso também é outra coisa, né? Não é lixo, é resíduo orgânico. Um né? Exatamente. Isso. resíduo. Um resíduo, né? Lixo é considerado tudo que não pode mais ser aproveitado. E resíduo. Que não é cíclico, né? Exatamente. O resíduo acho que é interessante mesmo. E, cara, eu imagino aí, né, pelo que você já contou, foram quantos anos para conseguir concluir esse projeto em uma comunidade? Assim, o Uns tempo, esse tempo foi muito pela captação do recurso, assim, se a gente tivesse, né, o dinheiro, assim, óbvio que foi, assim, por um lado foi interessante porque nesse tempo todo a gente se desenvolveu muito mais, né, como engenheiro sanitário, assim, então, assim, a abordagem ali para a construção da rede de coleta de esgoto, que muitas das vezes é mais difícil do que o tratamento, assim. Eu acho que isso ajudou, assim, mas a construção em si do sistema durou 4 meses, 5 legal. meses. Entendi, foi mais a questão do investimento do que da Não operação consegui. em E si. depois a rede de coleta durou, acho que também 6 meses, alguma coisa Pô, assim. tô tentando fazer as contas aqui, pô, pensando assim, a nível do que ainda falta, né, em termos de saneamento, na cidade do Rio, por exemplo. Parece que é muito mais uma questão, então, de investimento, né, e recurso do que realmente material, ou tempo, ou pessoal para desenvolver isso, né? Com certeza, sem dúvida. E tem hoje já comunidades que buscam contato com vocês, assim, do tipo, vamos inscrever um projeto, porque eu lembro que você falou que teve que inscrever esse projeto, né, para aí ter o recurso e tal, e que já te procura e fala, ó, quero fazer aqui na comunidade, como é que a gente faz, ensina aqui. Com certeza, sim. A galera lá do Leme. A gente, sim, a gente faz parte da Rede Favela Sustentável, né, que é uma iniciativa que junta todas as, assim, até onde a gente sabe, né, todas as comunidades que têm alguma iniciativa com sustentabilidade no Rio de Janeiro. Ah, legal. Né? Então, assim, a gente faz parte da Rede Favela Sustentável, assim, então muitas pessoas da rede, né, vêm procurar a gente, né, já vem desenvolvendo atividades, né, em outras comunidades, né, como a Maré, a Rocinha, né, o Quilombo do Camorim, que é aqui perto e tal, mas, assim, infelizmente a gente é uma empresa pequena ainda, Sim. né, assim, então a gente não tem braço, a gente gostaria de abraçar o mundo, mas todo mundo sabe que isso não é possível, infelizmente. E dar vazão para toda essa demanda, eu imagino, né? É uma demanda muito grande, né, cara?
Gigantesca, exato. E você acha que assim, é pelo que você vem trabalhando e vendo, você acha que é uma realidade assim, e é o principal caminho? Porque, né, quando a gente pensa em saneamento, a gente pensa, pô, muito menos em biodigestão e mais nessa estrutura de saneamento secular, vamos dizer, aí, que tá daí desde da rainha, da realeza e tal. Como é que você enxerga isso, Tito? Você acha que assim, no futuro, assim, a gente vai conseguir resolver isso nas favelas? Você acha que a tendência é todo o saneamento ser mais ecológico do que a gente tem hoje? Cara, eu acho que sim, né? Assim, existe solução, assim, isso, né? Todo mundo sabe, mas, assim, é super complicado. Acho que principalmente agora, né? A gente teve uma mudança aqui no saneamento do Rio de Janeiro, né? Ele deixou de ser um saneamento público e passou a ser um saneamento privado, assim. Isso, ao meu ver, é um erro. A gente não pode tornar a água uma mercadoria, né? Como a gente vinha falando do ambiente são, né? Atualmente, né? Anteriormente. E a principal coisa do ambiente são é você ter uma água, né, limpa. Então, quando você passa a cobrar por isso, isso é uma coisa muito triste, muito séria. Então, assim, eu tomara, né, assim, rezo para que as coisas no Rio aqui melhorem, mas a gente tem exemplos, por exemplo, de mais de quase 300 municípios na Europa que acharam que privatizar era solucionar o saneamento e passaram por processos de reestatização, assim. Voltaram. Até aqui no Brasil, no Piauí, a gente tem casos de reestatização do saneamento, porque é uma coisa, assim, lógica até, assim, a gente que é engenheiro, a gente pensa muito logicamente, assim, né? Tipo, né, uma empresa privada, ela serve para fazer lucro para ela, né? E conseguir pagar as pessoas, assim. E como é que ela vai fazer lucro em um local que não pode pagar pelo serviço dela? Sim. Então, é uma coisa assim meio louca. Assim, Vai despriorizar todas as áreas, né? Que talvez exatamente. ela não tenha retorno e priorizar onde ela tem Exatamente. retorno. Existem metas a ser atendidas até 2030 e tal, né? Tomara que role. As empresas que, né, ganharam as concessões estão prometendo que vão fazer e tal. É isso, assim, solução existe e tal, assim, acho que basta ter vontade. E quanto a essas soluções, você acha que o nosso estado, né, do Rio, comparado ao Brasil, assim, a gente ainda está muito atrás ou a gente já está um pouquinho mais avançado, até inclusive conseguindo talvez até ajudar um outro estado que está numa situação um pouco mais precária, sabe? Como é que você vê ali o Rio quanto a... Assim, o Brasil tá Todo meio o Brasil. mal de uma maneira geral, assim. Melhor comparar com alguém lá fora. Exatamente, assim, o Rio não tá tão bem, nem tá tão mal perante essa escala de mal, assim, sabe? Sim. É uma questão, então, mais nacional mesmo, né? Exatamente. E você tem alguma visão, assim, qual seria essa deficiência, cara? Por que a gente está correndo atrás no que se trata de saneamento? A gente hoje, grande parte ainda não está estatizado, privatizado, eu imagino. Mas mesmo assim a gente está tendo essa deficiência, né? Por que isso ocorre? Você tem alguma visão? Cara, assim, uma coisa que falam que, né, já virou até clichê no saneamento, assim, é que saneamento não dá voto porque é uma coisa que fica debaixo da terra. Não dá pra ver, né? Sim. Não dá pra ver, assim. Eu acho que parte da verdade tá aí, assim, sabe? E eu acho que muito por essa questão do lucro em si, sabe? Do processo de sucateamento, né? A SEDAI sofreu um processo de sucateamento, né? Constante, assim, sabe? Desde muito tempo. Aí não adianta, né? Você
sucatear, óbvio que algo não vai funcionar, assim, sabe? Sim. E parece que então, né, o que a gente estava conversando também é uma questão, né, por mais que existam iniciativas e projetos Volta tudo pro ocorrendo, investimento, sim. pô, é uma questão de política pública, né, que tem que vir de cima para baixo, né. Parece que tem alguma deficiência nesse meio do caminho que o saneamento não chega, né. É uma questão de política pública? Total, assim, eu acho que, sem dúvida, assim, eu acho que, né, o saneamento ecológico, assim, ele ainda é deficiente, assim, a gente, na real, teve uma grande vitória em 2018 com, com o programa Saneamento Brasil Rural, né, onde ele vem falar, principalmente, traz muitas coisas do saneamento ecológico e muito também da gente estar pensando não só as grandes cidades, mas também, né, toda a área rural, né, a área das comunidades tradicionais e tal, que na maioria das vezes são negligenciadas nesse processo, assim, né, que a gente fala de injustiça socioambiental, né. Então, sem dúvida, é uma questão de política pública, assim, eu acho que atualmente as principais normas, né, NBR, de tratamento de esgoto estão sendo revisadas e estão sendo incluídas, né, técnicas de saneamento ecológico, como a bacia de evapotranspiração e o vermifiltro. Então, sem dúvida, isso mostra, né, que as pessoas estão abrindo a cabeça para novos tipos de tratamento e principalmente tratamentos onde as próprias pessoas, as próprias comunidades conseguem executar e operar e manter aquele sistema ali. Então, isso é importante até a gente deixar claro, né, gente? O saneamento ecológico, ele passa ali pela biodigestão também, né? A biodigestão é uma dos pilares ali. Pilares não, né? Como é que fala ali? Das técnicas. Uma das técnicas. Mas também tem a bacia... de evapotranspiração ou para os mais próximos a BET. A Beth, vamos falar um pouquinho sobre essa bacia de evapotranspiração para a gente entender melhor o que é? Então, a BET, ela com certeza é a técnica de saneamento ecológico mais difundida no Brasil e, de repente, em grande parte do mundo, assim, mas no Brasil eu falo com propriedade. E ela, assim, ela consegue juntar, assim, com certeza vocês já ouviram falar de fossa, filtro e sumidouro, né? Que seria um sistema básico de tratamento de esgoto, né? E que usa em obra, né? Exatamente, e tal, assim, todo sistema de tratamento de esgoto tem que ter uma fossa, que é uma parte anaeróbica, né, sem oxigênio, uma parte de filtro, de filtragem, né, desse efluente, e uma parte do sumidouro, que é a parte de infiltração, que é a parte onde você devolve essa água para o sistema, né, para o meio ambiente. Então, a bacia de evapotranspiração ela consegue juntar no mesmo sistema a parte anaeróbica e a parte aeróbica de filtragem, né? Então, seria interessante a gente ter um desenho aqui, alguma coisa para eu explicar melhor, mas basicamente... Pesquisa aí, pessoal, no Google uma imagem que vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, ele é um tanque todo fechado, impermeabilizado, né? Ele pode ser... Geralmente ele é feito retangular, mas ele pode ser circular ou ter algum formato mais orgânico. E aí o efluente vem, né? Ele é feito para água de vaso sanitário, né? Uma coisa importante falar que o saneamento ecológico ele tem a ideia de águas diferentes merecem tratamentos diferentes. Então, né, a gente numa casa, a gente produz as águas de vaso sanitário, que são as águas, né, que saem do nosso vaso sanitário com cocô e xixi. E as águas cinzas, que são os restantes das águas, né, que saem das pias, dos chuveiros, dos tanques de lavar roupa e tal. Então, a bacia de evapotranspiração é uma técnica para água de vaso sanitário. Pra cocô e xixi. Exatamente. Então, essa água, ela primeiramente entra num túnel que pode ser feito de pneus, que a gente acha interessante, que é um material, né, que você consegue reaproveitar. Legal. Mas ele pode ser feito de alvenaria, né? Então, ele tem um túnel de pneus, que seria a parte anaeróbica do processo, né? E depois desse túnel de pneus, ele sai para fora, esse túnel fica meio que no meio do tanque, e para fora dele você tem camadas filtrantes,
que podem ser feitas de diversos tipos de material, mas você tem que vir vindo de um material maior para um menor. Sim. Geralmente, essa primeira camada é feita de entulho, né? Que é um outro material que está aí você jogado, reaproveita. que você reaproveita. Depois você vai usando outras camadas. Eu gosto de usar bambu, que é um material filtrante muito Que bom, também é que é sustentável. sustentável, que é abundante, né? Depois você faz uma camada de brita, uma camada de terra, se quiser bota areia. E em cima disso você planta bananeiras, taiobas, lírios do brejo, papiros, enfim, plantas macrófitas, que são plantas, né, que gostam de uma água ali, de um ambiente úmido. Então o que acontece é que o efluente ele sofre uma digestão anaeróbica no tanque de pneus, ou seja, a carga orgânica dele dá uma reduzida de 40% até 60%, e depois essa digestão é complementada no processo de filtragem, tanto nas camadas filtrantes, onde em volta dessas camadas é formado um biofilme, que é uma colônia de micro-organismos que segue digerindo a matéria orgânica, quanto pelas raízes das plantas A natureza é incrível. que, né, absorvem essa água que é rica em nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes, né? Então a gente chama essa parte de filtragem, mas também de absorção de nutrientes. E aí as plantas, né, principalmente a bananeira e taiobas, que são plantas que têm folhas largas, elas têm uma capacidade de evapotranspiração muito alta, né? Então elas evapotranspiram esse efluente pro ar. Então, assim, na maioria dos casos, em ambientes não tão úmidos, elas são capazes de evapotranspirar toda a água que entra ali. Mas em outros ambientes mais úmidos, você faz uma outra técnica de infiltração, que geralmente a gente faz um núcleo de fertilidade, que é mais interessante do que você fazer um sumidouro, que é, né, um buraco assim côncavo, né, em formato de cone, e aí você planta também bananeiras e taiobas em volta dele, e você preenche esse buraco com troncos, galhos e galhadas, bota um tubo jogando no meio desse buraco, né? Então essa água vai cair e se espalhar para as raízes das plantas também, setando mais um processo ali de infiltração e evapotranspiração. E tem algum desses processos, assim, se eu quiser montar um sistema de saneamento ecológico lá na minha casa, tá? Ou, pô, tô com um espaço ali que não chega o saneamento, ou tô com um lado de fora lá, né? E, pô, não quero passar, quero, pô, ter uma privada ali e tal, só que não quero, né? Dá para implantar ali um sistema de saneamento, algum desses, assim? Sem dúvida, sim. Então é uma opção, né? A gente muito que talvez não considera, assim, enquanto, né, sociedade, que um banheiro pode não ser da forma que a gente está acostumado e pode ser ecológico, mas poderia ser uma opção hoje, né? Exato, não, assim, o que eu falo, assim, cara, se fizer uma fossa filtro sumidouro, assim, bem dimensionado, bem executado, né, você fazer a manutenção, né, e tal ali, cara, tá beleza, assim, se não necessariamente, assim, o que a gente fala de saneamento ecológico é sobre o processo em si, sabe, sobre, né, a galera pensar junto, né, entender a técnica, entender como vai ser a manutenção e tal, mas, assim, existem diversos tipos de sistemas, assim, depende muito do quanto de capital você tem para investir ali para, né, pô, mas isso é legal. Por exemplo, hoje está disponível, assim, pô, cara, você quer comprar um biodigestor, biodigestor tem, e tal, né? eu posso optar por isso, ou banheiro seco, né? Banho de evapotranspiração. Isso, assim, tem disponível Bacia. já para aquisição ou é uma coisa que precisa ser construída sob medida e tal? Tem sistemas prontos, né, e sistemas construídos, assim. Então, depende muito, mais uma vez, né, da realidade local. Eu vi um que vende que é para fezes de cachorro, que você enterra no jardim um biodigestor e aí, enfim, não sei direito. Aí você pega fezes e joga lá prontozinho, pequenininho, assim, imagina. Pô, é ótimo, né? Exato. Então, acho que o mercado tem, né, alguns sistemas, né, pré-prontos, assim. Mas é isso, tudo vai depender do Daqui a pouco vai virar lei, local, tá todo assim. mundo tendo que, né? Exatamente. É isso. E assim, geralmente, né, agora eu tô lembrando uma coisa mais nada a ver aqui, que é a questão dos incas, né? Eu tive a oportunidade lá no Machu Picchu, o pessoal falava assim, cara, tinha que ir ao banheiro, aí o cara vai no banheiro inca. E aí o que era o banheiro inca? O cara ia ali,
cavava, fazia cocô e assim, cara, ou seja, o banheiro Inca, na verdade, é qualquer lugar que você for, entendeu? Assim, o que acontece, cara, se a gente chegar, pô, de fato, cagar no mato ali, ou, pô, cagar e fechar ali com areia e tal. Esse processo que ocorre, assim, ele acaba voltando de uma forma natural, ou isso agride de alguma forma o meio ambiente, que a gente falou também em outro episódio aqui sobre o shit tube, que era o pessoal que faz trilha, só que, pô, não pode, né, fazer as fezes ali, faz as fezes no tubo imagina e depois... se todo mundo que vai na trilha fizer fezes na trilha, vai ficar um negócio, né, inóspito, mas você leva o shit tube e bota e faz com um banheiro portátil, né? Faz o cocô ali, tem o cal e tal, e aí você leva embora suas fezes, né? Porque... Sim, inclusive tem um caso de um amigo, o Armando, que na época da faculdade ele ficou tão fascinado quando ele conheceu o banheiro seco, que ele andava com o seu banheiro seco durante um tempo e pegava ônibus. E levando o shit tube dele. Ele não conseguia cagar na água, assim. Ele Entendi. chegava Então na isso faculdade, é um banheiro seco. Caraca, cara. Então dá pra carregar o seu banheiro na sua mão. Tipo... Dá. Já existem exemplos. Que louco, cara. Isso, mas não é uma solução, né? Isso assim, a gente brinca e tal, mas não, Sim, não é uma óbvio, coisa né? que... Acho que são casos extremos, assim, né? Mas o cocô prejudica a natureza? Ou tipo assim, é adubo, né? Tem que falar, cara, cocô é adubo e tal. Em pequena escala não prejudica, em larga escala com certeza vai prejudica. Entendi. Tudo Se vai for... depender da escala, do tipo de solo, da proximidade do lençol freático, né, e tal. Muitas variáveis. Exato. Assim. Então você tá correndo risco, cara. Você aí que tá querendo dar uma cagadinha. Pedro, não é pra cagar no mato. Mas aqui, a gente tá falando muito, né, de biodigestão, da bacia, e Da BET. BET, mais fácil. BET, de shit tube. Mas a gente sabe também que o saneamento leva ali para a parte de captação de água da chuva. Tem algum projeto também legal que você está envolvido de captação de água da chuva nessas comunidades que também vale a pena contar pro pessoal aí que tá assistindo? Cara, tem, assim, alguns projetos de captação de água de chuva. Eu acho, assim, uma coisa incrível, assim. Eu acho que, infelizmente, é uma coisa que a gente não explora ainda. Se eu não me engano, eu acho que em São Paulo, prédio comercial, né, é lei Legal. você ter Captação. ter essa captação, assim. E é um sistema que pode ser muito barato, assim, sabe? Eu acho que um exemplo, sem ser numa comunidade aqui, que eu gosto sempre de citar, é um projeto do Leonardo Tanus, que é um grande amigo, um super engenheiro ambiental, que ele fez no Rio Doce, depois do crime da Vale. Ele foi pro Rio Doce, né? Óbvio que, né, esse crime da Vale afetou a água. Sim. E matou muitas pessoas. As pessoas ficaram, né, sem ter água. Então ele desenvolveu uma série de sistemas de captação de água de chuva de baixo custo, né, ao longo do Rio Doce, né, em comunidades indígenas e tal. Então, porque o pessoal não podia, a água estava contaminada, exatamente. Então tinha que ter outra alternativa da noite pro dia, né? Exatamente, assim. Então, eu acho esse projeto, assim, uma coisa, assim, muito interessante, porque é isso, a água, né, é necessário para a vida e a chuva tá aí, acabar, né? Exatamente. E, pô, a gente falou né, também de quilombolas, né? Que tipo de projetos, assim, além de comunidades, você também está envolvido? Como é que é, assim, como é que é a parte de saneamento dos quilombolas? Eu sei que você também tá envolvido com os indígenas. Como é que é esse trabalho? Eu, atualmente, né, além da Taboa Engenharia, eu trabalho no Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é um programa da Fiocruz, que trabalha com as comunidades tradicionais locais, que são os indígenas, os quilombolas e os caiçaras, desde Mangaratiba até a Ilhabela, né? Então, o observatório ele trabalha em diversas áreas. O saneamento ecológico é uma delas, mas também a agroecologia, o turismo de base comunitária, a pesca artesanal, a justiça socioambiental, todas em função em manter, né, os comunitários, né, os povos originários em suas comunidades de origem, né, assim, que
infelizmente, né, desde o descobrimento, eles vêm sendo expulsos, né, e continuam sendo expulsos, assim. Então, né, o objetivo do observatório é fortalecer eles em diversas áreas para que eles se mantenham ali, né? E dentro do saneamento ecológico, o observatório já desenvolveu alguns projetos, né, que são estão virando referência, assim. Acho que o principal é na Praia do Sono, né, que é uma comunidade, né, não sei se provavelmente vocês conhecem. Já tive lá. Demais. E que é linda e tal, mas que tem um acesso super difícil e muito dificultado, né, pelo condomínio Laranjeiras, que imprime uma série de dificuldades. Então, para você chegar com qualquer tipo de material, qualquer tipo para construir lá é super difícil. Então, o observatório desenvolveu bacias de evapotranspiração, BET lá, construiu alguns modos de bacia de evapotranspiração lá. A gente também fez um biossistema no restaurante do Quilombo do Campinho da Independência, que é a primeira comunidade intitulada quilombola no estado do Rio, assim. Então, uma comunidade assim de extrema importância, acho que para todos nós, assim, tem que ser preservada. E tinha um grande problema tanto com esgoto quanto com resíduos orgânicos, né? Então a gente fez um biossistema que está tratando tanto o esgoto quanto os restos de comida, né, do restaurante. E tudo junto? Tudo junto no biodigestor, exatamente. E agora há pouco tempo eu, né, terminei e tal. A gente, na real, fala que nunca termina. Difícil falar que termina um projeto, que é uma coisa que parece que é uma relação eterna ali, assim, que quando você faz, né, um sistema de tratamento de esgoto. Mas a gente terminou agora uma reforma e construção do sistema de saneamento ecológico numa aldeia indígena, em Paraty também, no Paraty-Mirim, né, aldeia indígena dos Guaranis. E sem dúvida, assim, todos esses processos, assim, tanto, né, do biossistema na comunidade quilombola do Campinho quanto na aldeia, foram, assim, de imensamente, assim, transformadores para mim, assim. E eu acho que muito principal também é porque o observatório é uma das principais linhas de pensamento de atuação, é a ecologia dos saberes, né, que é quando você bota no mesmo patamar o saber técnico quanto o saber tradicional, né? Então, por isso que na nossa equipe a gente tem indígena, quilombola, caiçara, assim, todo mundo junto, assim, e pensando junto, assim. Então, acho que, sem dúvida, esse, assim, é um dos maiores táticas para que os projetos deem certo, tá trabalhando, né, junto com os comunitários sempre, né, e pensando junto com eles, né, as soluções. Exato. E você falou que te transformou, né, Tito? Como é que te transformou? Como é que te toca, assim, participar de um projeto desse? O que te agrega? O que te traz? Cara, eu falo lá que, assim, todo dia eu aprendo uma coisa, cara. Nem que, tipo, forma de tirar o prego da madeira sem amassar, ou a forma de virar melhor uma massa, ou a forma de cortar uma madeira com, né, uma motosserra para fazer um encaixe, para você fazer um pilar, que é uma coisa que os caras fazem desde sempre, assim. Então, acho que cada pequena coisa dessa, eu acho que, mano, te engrandece, né, de uma forma muito, assim, bonita e orgânica, né, de uma forma, assim. Eu acho que só de você, né, entender, se botar ali, né, como um aprendiz e não só como quem está passando um projeto, um conhecimento, assim, eu acho que dessa forma você consegue absorver, assim, diariamente, assim, e claro que, né, tá trocando também ali. Então, para mim, é muito maneiro, assim. E você tem um sonho aí, um objetivo onde você tem uma meta, assim, cara, minha meta aqui é fazer isso. Você pensa de alguma forma, assim, em chegar em algum lugar específico? Cara, com certeza, assim, na real eu sou muito feliz, assim, como eu tô atualmente, assim, e tal, com o que eu trabalho, que já conquistou assim, também. com o que eu já conquistei, mas eu acho que, assim, uma meta, assim, algo que, né, um sonho meu é que realmente, assim, saneamento ecológico
seja uma política pública, assim, executada, né? E seja algo pensado né, pelas pessoas, junto com as comunidades, sempre, assim. E que, assim, todo mundo acabe com essa que a gente fala cocofobia, assim, sabe? De saber que você é responsável, né, pelo seu cocô, pelo seu lixo, assim, e que você pode pensar soluções e executar essas soluções, acho que principalmente, assim. E que eles ainda podem gerar energia, ainda podem servir de alimentos para as plantinhas, nutrientes. Né? Na Califórnia já é até lei, né? Você compostar seu resíduo. Então, assim, quando que a gente vai chegar lá, né? Só questão de tempo, eu acho. Exatamente. A gente vai chegar, sabe? E você tem aí, cara, um recado hoje, para quem, né, de alguma forma, todos nós estamos contribuindo. Porque tá fazendo cocô. Né? Exato. Então, assim, como que a gente pode ser mais consciente em relação ao nosso cocô, cara? Cara, assim, acho que primeiramente saber para onde ele vai, né? Eu acho que, né, tu sabe para onde vai o cocô da tua casa, do teu apartamento. Que acompanhar a tubulação e tal, como é que é esse esquema? Somente, né, saber, né, de repente vendo aqui na cidade do Rio, dá para entender, assim, aonde é, assim, né? Pesquisa aí, pessoal, onde você estiver hoje, né? Onde é que está indo? E geralmente é o quê? Uma estação de tratamento? Uma estação de tratamento, porque somos privilegiados, né? E aí, tem lugar que tem lugares que nem chega na estação, imagina. E já vai direto para o Rio. Mas é isso, o que a gente fala também é que, assim, o ser humano, em certo momento, resolveu viver em centros urbanos e se aglomerar dessa forma, assim. Então, assim, o tipo de tratamento de esgoto, nesse caso, tem que ser um tratamento centralizado, né? Sim. Onde você coleta e centraliza isso, né, em algum local, assim. Em outros locais, né, em áreas rurais, né, em outros locais, você trabalha com a descentralização do saneamento, que é geralmente o que o saneamento ecológico faz, assim, sabe? Cada um tem seu sistema. Então depende muito, assim, se você mora aqui no Rio de Janeiro e tal, assim, em relação ao seu esgoto, assim, é difícil você ter alguma coisa, assim, mas eu acho que, assim, só de você ter consciência para onde ele tá indo e tal, assim, já é um passo, assim, sabe? E aí você pode, né, aqui na cidade, né, fazer uma compostagem, né, sim, ou participar de um programa de compostagem como, né, do Lucas, do Ciclo Orgânico. Exato. Né, que veio aqui, que eu participo. Que é meu camarada e tal, cara, pô. Eu sou um programa que eu falo para todo mundo, assim, para mim é uma revolução, assim. Verdade. Então, acho que, né, se morar num terraço, fazer uma captação de água de chuva, né, eu acho que tem algumas formas. Pensar em todos os pontos do saneamento, que agora a gente já conhece. Perfeito. Né? Exatamente. Lembra que 60% do nosso lixo é compostável. Né? Exatamente. Então, quanto de água de chuva a gente também não está perdendo, né? Pô, chove toda semana quase. E aí, acho que é isso, a gente olhar porque a gente tem hoje já dentro de casa, né? Por onde eu começo? Você tem lixo, você faz cocô, você tem água de chuva, né? Enfim, acho que aos pouquinhos ali eu confesso que eu vou ficar meio preocupado agora. Da próxima vez, olhar aquela água limpinha e falar assim, que isso, que loucura que a gente tá fazendo, cara. E provavelmente eu acho que vocês vão pensar isso aí. Exatamente. Culpa da rainha, cara. Porra, cara, tudo é culpa da rainha. Tá aqui no trono, a rainha, cara. Tito, cara, quem quiser hoje, né, entender um pouco mais sobre esses projetos, às vezes até replicar isso na sua cidade, ou na tua comunidade, ou no seu quilombola, na tua tribo, como que ele faz para te contactar? Como é que ele faz para trocar essa ideia? Pode entrar no Instagram, né, @tabomengenharia, né, que é o Instagram da minha empresa. Tem o Instagram do Observatório também, que é OTSS Bocaina. Eu infelizmente não tenho Instagram, mas se quiser me mandar um e-mail, titocausa@gmail, ou se quiser também me dar um toque no Zap ali, eu acho que hoje o meio mais utilizado aí. É isso. Boa. Meu número aí é 21 99638 7734. Repete aí pra quem não pegou. 21 99638 7734. E é isso, né? Você que, né, quiser conversar, saber um pouco mais de saneamento ecológico, quiser pensar um projeto e tal, por favor, entre em contato aí. Eu acho que quanto mais, como eu já falei anteriormente, né, quanto mais pessoas
estiverem pensando e fazendo saneamento, né, acho que é melhor para todos. Mais rápido a gente chega lá. Exato. Cara, eu queria te agradecer muito, porra, você é um cara genuíno mesmo, assim, é raiz. Eu lembro que da última vez eu fui, pô, lá nos primórdios, falei, Tito, vamos fazer uma ação lá de limpeza de lixo e tal. Vamos pôr em alguma comunidade. Ele falou, cara, que ação de limpeza de lixo? Isso aí só rola uma vez, depois ninguém nunca mais volta, entendeu? Isso aí não é solução, não. Isso aí é mais você tirar Instagram e tal, e pá. Enfim, então assim, é um cara que realmente entende o que tá falando, tá lá conectado com a galera. Então, pra mim é uma honra muito grande, cara. Tenho certeza que pra Camila também. Tá trocando essa ideia, porra, com alguém que faz um trabalho tão top como o teu, meu irmão, e atinge tanta gente de todas as diversidades e etnias. Parabéns, irmão. Valeu, eu que agradeço, assim, pra mim foi demais, assim, acho que foi só uma trocação de ideia, assim, pra mim é sempre um prazer estar falando de saneamento, assim, acho que ainda mais em um local como esse, que, né, ganha uma grande visibilidade e reverberação, né, então acho que, sem dúvida, estou aí cumprindo meus objetivos pessoais e profissionais. Muito obrigada. Numa manhã como essa. Top. Queria agradecer também o pessoal da Fiocruz que liberou o Tito. A gente sabe que não foi fácil aí. Obrigado, pessoal. E onde é que a gente está geralmente, Camila? Para acompanhar o Papo Eco, lembrando que sai episódio toda terça, às 19 horas. Amazon, Spotify, YouTube, ativa o sininho, Google Deezer. Tem várias plataformas, não tem desculpa para você não trabalhar com e dar uma olhada na sustentabilidade e no bem-estar e aprender muito, que nem a gente está aprendendo, né? Então, espero que vocês acompanhem e coloca aqui nos comentários o que vocês querem ver num próximo episódio. Tem muita coisa, né? A gente sabe que sustentabilidade, bem-estar envolve muita coisa para aprender, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir levar cada vez mais conteúdo para vocês que estão assistindo em casa. É isso aí, pessoal. Valorize o seu cocô. Um forte abraço e até a próxima.